Pessoal, saudação amiga a todos vocês. Professor Rodrigo Chaves, quem está falando. Venho com um tema para o nosso canal, muito importante ser trabalhado, porque é um tema que gera muita confusão e muitos podem ainda estar se questionando o que seria essa condição na atualidade. Apesar que na minha época de estudante de ensino médio, nós tivemos um conceito errôneo passado pela doutrina do científico que a globalização era uma guerra, né? Então, o tema que nós vamos trabalhar é o que é um globalismo e o que é a globalização, né? Então, como eu disse anteriormente, tratavam ou tratam ainda a globalização como se fosse uma guerra mundial, porque é, você tem vendas dos Estados Unidos para a Inglaterra, de Inglaterra para Portugal, Portugal Espanha, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é guerra, esse conceito é falso, absolutamente falso, tá? E essa questão de imposição financeira, mesmo se houver uma bilateralidade, aliás, havendo a bilateralidade, isso não quer dizer que há uma guerra, ao contrário, você tem uma concorrência normal, de acordo também com aquilo que você pode fazer. Se você pode comprar, você vai comprar. Se você não pode comprar, você não compra. E as balanças comerciais elas vão se equilibrar de acordo com a compra e venda, a importação e exportação. Então, dizer que o dispositivo de globalização é uma guerra é errado. A guerra realmente existe na questão do globalismo. O que é o globalismo? É quando você tem um conjunto de pessoas que dominam, não vou dizer só o mercado, mas dominam alguns grupos que tendem a fazer um controle específico, só que fora das normas que nós conhecemos, fora dos princípios ou fora até do conceito ético estatal, né? Globalismo hoje é entendido também como um grande sindicato, no sentido que há um grupo de pessoas menores, pode ser multinacional, pode ser milionários, pode ser pessoas até ligadas a alguma seita, e assim por diante, que querem o domínio mundial do mundo. É aquilo que eles chamam de NOM, né? Ou seja, Nova Ordem Mundial. O que é isso? É um grupo que vai dominar. Eles até comentam que esse grupo está sintetizado na ONU, ou seja, você tem um controle mundial de regras de educação, de conduta, de contabilidade, assim por diante. Por exemplo, as fundações e institutos de normatização contábeis fazem parte da globalização do globalismo. Se é um grupo mais fechado, com poder hermético de querer normatizar contra aquilo que nós conhecemos como doutrina, ou contra os princípios, porque a doutrina é a alma da ciência, o princípio é uma regra irrefutável. Se há essa disposição, é globalismo, ou globalista, né, no sentido do globalismo. Não está dentro do conceito de globalização. Agora, a mera compra e venda de mercadorias ou negociação entre países é globalização, ou pela internet, ou por telefone, seja lá o que for, não tem nada de perigo nisso não, né? Se a tecnologia superior vem dos Estados Unidos, você pode comprar um celular, por exemplo, você compra. Se vem da China, você compra. Se vem da Inglaterra, você compra. Se você não puder, você não compra. Então, de acordo com o potencial econômico ou financeiro de cada um, você vai ter a disposição para fazer ou não. Isso não é guerra. A guerra que o ser humano trava hoje, querendo ou não, é contra a nova ordem mundial, no sentido que cada país você tem uma soberania e você tem uma peculiaridade de cultura que deve ser respeitada. Então, nós respeitamos o Estado brasileiro e as constituições têm que fazer respeitar seu Estado de acordo com os princípios da legalidade e com a normalidade democrática. No momento que um grupo quer impor, mesmo entre linhas, um poder normativo, e mesmo o Estado aceitando, mas a lesa pátria, ou seja, algo contra a soberania e algo contra os costumes da educação, da família, da pátria, até os princípios religiosos, então você tem uma ruptura na realidade, né?
Então, por mais que hoje os estudantes estudem a globalização como uma guerra e o globalismo na nova ordem mundial como se fosse uma coisa normal, é o contrário. A nova ordem mundial, por mais que ela venha, exista, né? E venha para tentar impor regras gerais, ritos e formas, como se fosse o padrão geral humano, ela na realidade ela é uma guerra. Porque no momento que ela tenta destruir, de alguma forma, a soberania e ela impõe nas entrelinhas ou cria um grupo ou alguns poucos grupos para domínio mundial, seja contábil, seja empresarial, seja de mercado, seja de família, seja de costumes de criança, assim por diante, ela oferece um perigo. Ainda mais quando essas normas são contrárias àquilo que nós conhecemos, né? Por exemplo, por mais que o Estado ofereça educação, a família ela não pode ser preterida para ensinar os filhos. É impossível você dizer que o Estado vai ter poder ou supremacia por sobre a educação familiar. Então, quando, por exemplo, a ONU cria regras de educação que são contrárias a essa disposição, estou dando um exemplo geral, né? Ou cria regras também de ensino que façam com que se evite isto ou aquela coisa que é contrária ou é fundamental também ao conhecimento humano, né? Como, por exemplo, a noção de religião. Como é que eu vou ter uma noção de religião se eu não posso citar o meu Deus ou meus costumes? Então, não existe uma religião impessoal que não tenha Deus, que não tem como, né? Então, esse tipo de movimento na nova ordem mundial, que é um pouco mais perigoso nesse sentido que ele tenta anular as divergências ou as naturezas próprias de cada país ou de cada cultura e criando poucos grupos mandando. Então isso aí é absolutamente negativo. Essa é a guerra. A globalização já não. É o conjunto normal de compra e venda, de negociação que naturalmente vai ter entre os países, né? Só fazer esse aclaramento que o globalismo eu vejo como negativo, porque ele, como ismo e como elemento fechado, ele impõe como grupo mundial de poder, um poder que não tem autoridade real, mas se impõe como se fosse o chefe, né, do mundo, algumas regras que podem ser contra não só cada cultura, mas os costumes normais do ser humano, né? Então, o globalismo ele é absolutamente negativo, né? A globalização eu vejo como um elemento positivo. Aliás, no conceito real, ela é positiva de forma geral. Só para aclarar esses dois pontos, há mais coisa a ser aprofundada, mas aqui é só como esclarecimento. Forte abraço a todos.